volta para mais um tema de direito administrativo. Agora a gente começa a trabalhar os atos administrativos. Tudo bem? Se você está aqui no YouTube prestes a assistir mais uma aula da nossa semana temática para o concurso da Câmara Municipal de BH, cargo técnico legislativo, tem um convite para você. Aqui no Supremo, nós temos o Hora H, que é a melhor revisão de véspera do país, e para este concurso nós teremos uma revisão totalmente gratuita. Ela vai estar disponível a partir do dia 22 de abril e assim que você se matricular, já terão conteúdos inéditos gravados aqui no Supremo para você. Fica o convite, clica no card que está aparecendo aqui na sua tela e bons estudos. Atos administrativos é um tema bem importante para a gente, porque quando a gente pensa na atuação da administração pública, o tempo todo, permanentemente, os agentes públicos estão exercendo, editando atos administrativos. O José de Santos Carvalho Filho costuma dizer que os atos administrativos eles são o centro ali da função administrativa. Eu exerço funções administrativas editando esses atos administrativos. Claro que eu tenho outras formas de atuar também para a administração, mas sem dúvida nenhuma, quando a gente pensa nos atos, eu tenho a visão, o concreto do exercício da função administrativa. Então, a gente começa agora a trabalhar os atos administrativos. Para que a gente comece a falar de atos administrativos, a gente precisa pensar num conceito. Então, para quem quiser anotar um conceito de atos, pode colocar o seguinte: são manifestações unilaterais de vontade, da administração pública ou de seus delegatários, com base em um regime jurídico de direito público, no exercício da função administrativa, para alcançar o interesse público. Então, são manifestações unilaterais de vontade da administração pública ou de seus delegatários, com base em um regime jurídico de direito público, no exercício da função administrativa para alcançar o interesse público. Vamos entender esses pontos importantes dentro do conceito aqui, tá? Primeira coisa, quando a gente fala de atos administrativos, estamos falando de manifestações de vontade. Então, o agente público, quando ele edita um ato administrativo, ele está manifestando vontade. A manifestação de vontade que vai ser imputada à pessoa jurídica da qual ele faz parte, com base naquela chamada teoria do órgão. Mas ele está manifestando vontade. É importante a gente entender que o ato administrativo é manifestação de vontade para que a gente consiga diferenciar o ato administrativo dos chamados fatos administrativos. Fatos administrativos, gente, são acontecimentos, muitas vezes até acontecimentos naturais, que trazem consequência para a administração, que trazem consequência para o direito administrativo, mas que não são manifestações de vontade. Então, por exemplo, a morte de um servidor público. A morte de um servidor, ela não é um ato administrativo. Ninguém manifestou a vontade para o servidor morrer. O servidor morreu, o servidor faleceu, mas traz consequência para o direito administrativo? Traz a vacância do cargo, por exemplo. Então, é um fato administrativo. Eu também não posso confundir ato administrativo com ato material. Porque o ato material é quando eu tenho uma atuação da administração sem manifestação de vontade. Então, por exemplo, pegar uma escada, colocar num poste e instalar um radar de trânsito, aquela instalação ali é um ato material. Não está manifestando vontade. A pessoa que está ali subindo a escadinha e colocando lá, instalando um radar de velocidade ali no poste, ele não está editando ato administrativo, ele está cumprindo uma ordem. Então, ele está exercendo o que nós chamamos de ato material, mas não é ato administrativo, porque, de novo, ato administrativo é manifestação de vontade. E é uma manifestação unilateral de vontade. Por que é uma manifestação unilateral de vontade? Porque a administração pública, ela está manifestando a sua vontade, sem se preocupar, muitas vezes, com a vontade do outro, com a vontade do destinatário. Eu não tenho a administração manifestando vontade e o destinatário também, porque senão isso seria contrato. Contrato é quando eu tenho duas ou mais manifestações de vontade. Ato administrativo é manifestação unilateral, é a administração pública manifestando vontade. Claro que pode ser, a depender do ato, que o particular pediu aquela manifestação, mas a administração está manifestando unilateralmente, então é ato administrativo. Esses atos administrativos, eles podem ser editados pela administração pública
ou por seus delegatários. Então, a própria administração pública, ela pode editar um ato administrativo. Então, a própria administração pública, ela pode ir lá e editar um ato de nomeação, por exemplo, de um servidor ou qualquer outro ato, né, que ela venha a editar. Mas é possível que a gente tenha também delegatários da administração pública editando atos administrativos. Quando a administração, por exemplo, firma um contrato de concessão de serviço público com uma concessionária, né? Então, uma pessoa jurídica da iniciativa privada que firmou esse contrato de concessão que vai agora prestar o serviço público. Quando ela edita atos no exercício dessa função, no exercício desse serviço público, ela está editando atos administrativos. Ela não faz parte da administração, ela é da iniciativa privada, mas recebeu uma delegação da administração. Então, também vai ser considerado ato administrativo. Os atos administrativos, eles são editados, eles se baseiam em um regime jurídico de direito público. Tanto é que daqui a pouco, né, no próximo bloco, a gente vai trabalhar as características, os atributos do ato administrativo, que são diferentes de características de um ato privado qualquer, né? São atos que se submetem a um regime jurídico diferente, que é o regime jurídico de direito público. Esses atos, eles são editados no exercício da função administrativa, para que eu consiga diferenciar, por exemplo, um ato administrativo de um ato político. Porque o ato político é aquele ato que vai ser editado no exercício de uma função política, de uma função de governo. Declaração de uma guerra pelo presidente da República. Isso não é ato administrativo, isso é ato político, isso é ato de governo. Porque a função que está sendo ali exercida é uma função política. Agora, os atos administrativos, eles são editados no exercício da função administrativa. E, de novo, com base no regime jurídico de direito público. Porque eu não posso confundir o ato administrativo com o ato privado. A administração edita atos privados, às vezes? Sim. Não é a regra, mas ela edita. Ela vai, em determinadas situações, editar um ato privado lá no direito privado. Mas a regra é que ela edita atos administrativos, que se baseiam em um regime jurídico de direito público. E para que serve esse ato administrativo? Para alcançar o interesse público. O ato administrativo sempre precisa buscar o interesse público. Tá claro, gente, esse conceito de atos administrativos e principalmente a diferença desses atos com outras atuações da administração pública? Tranquilo aqui? Vamos começar a falar desses atos. O primeiro ponto que eu quero discutir com vocês com relação a atos administrativos são os chamados elementos do ato ou requisitos do ato administrativo. Elementos do ato administrativo, requisitos do ato administrativo. O que acontece? Quando a gente pensa nesses elementos ou requisitos do ato, a gente está pensando em peças de um quebra-cabeça que eu preciso necessariamente encaixar para que o ato administrativo ele se forme. Para o ato administrativo existir, para o ato administrativo ser formado, eu tenho que ter esses elementos, eu tenho que ter esses requisitos. Existe uma divergência doutrinária. O Celso Antônio Bandeira de Mello, por exemplo, ele traz elementos, ele traz requisitos que são dele, ele lista lá alguns elementos ou requisitos que são diferentes da maioria da doutrina. A maioria da doutrina, para buscar esses elementos, esses requisitos do ato administrativo, vai lá na Lei da Ação Popular, que é a Lei 4717 de 65. Eles vão lá no artigo 2º da Lei 4717 de 65 para buscar, para depreender quais seriam os elementos ou requisitos do ato administrativo. O que esse artigo 2º faz? Gente, o artigo 2º da Lei 4717, ele traz os defeitos do ato administrativo. Então, ele vai dizer para a gente que são nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos de a. Incompetência, vício de forma, ilegalidade do objeto, inexistência dos motivos e desvio de finalidade. Então, eu tenho aqui 5 defeitos do ato. E com base nesses 5 defeitos do ato, eu tenho, de acordo com a doutrina, os seus elementos. Não anota um caderno ainda não, que eu quero colocar numa ordem específica para vocês, tá? Mas quais seriam os elementos aqui, então? Competência, forma, objeto, motivo e finalidade. Então, são 5 os elementos ou requisitos do ato administrativo, de acordo com a maioria da doutrina. E aí a gente tem uma siglazinha, uma dicasinha mnemônica. Eu não sou muito fã de dicas mnemônicas, mas aqui eu acho que pode te ajudar na hora da prova, que é o tal do COFIFOMOB. Então, COFIFOMOB, deixa eu colocar aqui pra gente, ele traz os elementos ou requisitos do ato. Então, COFIFOMOB.
competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Então, competência, finalidade, forma, motivo e objeto são os elementos ou requisitos do ato administrativo. O que a gente precisa fazer? Entender cada um desses elementos. Entender cada um deles, analisar se o agente público tem ou não liberdade com relação a cada um desses elementos, para que a gente consiga falar também um pouquinho do mérito administrativo. Então, essa é a primeira parte. A gente começa a falar de cada um desses elementos do ato administrativo. Vamos começar com a competência. A competência que alguns autores preferem usar o termo sujeito competente. Então, seja competência, seja sujeito competente, é o primeiro elemento do ato administrativo. O que é a competência, gente? A competência é o limite de atribuições definido por norma expressa de pessoas jurídicas, órgãos públicos e agentes públicos. Então, esse limite de atribuições de pessoas jurídicas, órgãos públicos e agentes públicos é o que nós chamamos de competência. Pessoal, quando a gente fala em competência, a gente está pensando naquele limite do que o agente público pode ou não fazer. O agente público, ele sempre tem um limite do que ele pode ou não fazer, ele tem a sua competência. Quando você entra no seu cargo, você tem uma lista, você vai ter ali, ou em lei ou em alguma outra norma expressa, o que você pode ou não fazer com relação ao exercício da sua função. Se você ultrapassa essa competência, se você faz algo que não estava dentro do seu limite de atribuições, você está errado. Você está cometendo um ato que está fora da sua competência, que você não tinha competência para editá-lo, que é, inclusive, uma forma de abuso de poder. Então, eu tenho sempre que atuar dentro da minha competência. Eu tenho sempre que atuar, eu tenho sempre que estar atuando, né, que estar exercendo ali a função dentro daquele meu limite de atribuições, tá certo? Em regra, gente, a competência, ela está prevista em lei. Em regra, a competência do ato administrativo, ela está prevista em lei, ela está definida em norma expressa. Então, os diversos cargos públicos, empregos públicos e funções vão ter normalmente em lei a previsão do que deve ou não se fazer. Por isso que a gente vai dizer que a competência, ela é um elemento vinculado do ato administrativo. A competência é um elemento do ato em que o agente público, ele não tem liberdade para escolher a sua competência. Então, o agente público não tem liberdade para escolher a sua competência. Ele simplesmente vai analisar na lei o que ele pode ou não fazer e ele vai atuar com base naquela previsão em lei. Então, ele não tem liberdade para escolher o que vai ou não fazer. Então, é um elemento que nós chamamos de elemento vinculado do ato administrativo. Eu vou falar dessa questão da liberdade ou não com relação aos elementos do ato administrativo em todos eles, porque aí depois a gente vai juntar para concluir onde é que tem e onde é que não tem liberdade para o agente público, tá certo? Então, o agente público, ele não tem liberdade para escolher a competência, né, para escolher o seu limite de atribuições. Depois da competência, nós temos a finalidade. A finalidade do ato administrativo. O que é a finalidade? A finalidade nada mais é do que o resultado imediato do ato administrativo. É o que se busca alcançar com a edição daquele ato. Então, quando eu edito um determinado ato administrativo, eu estou buscando uma determinada finalidade. Eu olho para aquele ato administrativo e eu consigo enxergar lá na frente o que eu quero alcançar com ele. Então, a finalidade é o que se busca alcançar com o ato. É o resultado imediato. Quando eu digo que é imediato, é porque é aquele lá na frente. É aquilo que lá na frente eu quero alcançar com o ato administrativo. Sempre que a gente fala de finalidade, a gente vai ter no ato administrativo uma finalidade que nós vamos chamar de finalidade específica, que é uma finalidade que está implícita ou explícita na lei com relação àquele ato. Então, cada ato, ele tem uma finalidade específica. E além dessa finalidade específica, eu tenho uma finalidade geral, que é a finalidade de todo o ato administrativo, que vai ser o quê? O interesse público. Então, todo ato administrativo, ele precisa necessariamente buscar o interesse público, o interesse da coletividade. Então, quando a gente fala de finalidade, a finalidade geral de todo ato administrativo é o interesse público, o interesse da coletividade. Você viu no conceito isso. No conceito de ato administrativo, a gente falou
que o ato administrativo, ele busca alcançar o interesse público. Então, toda a finalidade de todo ato administrativo precisa ser o interesse público. Então, o ato, ele tem a finalidade, que é a finalidade que a gente vai chamar de finalidade específica, mas temos também uma finalidade geral para todos os atos administrativos. Se eu tenho finalidade específica, que vai estar prevista em lei, seja de forma implícita ou explícita, e eu tenho uma finalidade geral que é sempre a mesma para todo ato, o agente público não tem liberdade para escolher a finalidade do ato. Então, não existe liberdade para o agente público escolher a finalidade do ato administrativo. Do mesmo jeito que a gente viu na competência. Então, a competência é um elemento vinculado do ato administrativo, a finalidade também é um elemento vinculado do ato administrativo. Tanto a competência quanto a finalidade estão dadas, estão já previstos para aquele agente público. Então, o agente público ele vai sempre atuar dentro da sua competência, buscando sempre as finalidades que forem colocadas, tá certo? Então, competência e finalidade, por enquanto, não tem liberdade para o agente público. Depois da finalidade, a gente fala da forma. A forma é o meio pelo qual o ato administrativo se exterioriza. É a forma com que o ato administrativo vai ser colocado para fora. Então, a exteriorização do ato administrativo é o que nós chamamos de forma. Pensa comigo, gente, vamos imaginar que eu tenho que editar um determinado ato administrativo. Quando eu tenho que editar um ato administrativo, ele já está aqui dentro da minha cabeça. Eu já sei o ato que eu vou editar. Mas só depois que eu coloco esse ato para fora, só depois que eu dou forma a esse ato administrativo, é que ele está exteriorizado, é que as outras pessoas vão saber daquele ato. Porque enquanto eu não colocar, enquanto ele ficar só dentro da minha cabeça, ele não tem forma, ele não está exteriorizado. Então, quando eu coloco esse ato administrativo para fora, eu estou dando forma a esse ato administrativo. No direito privado, nós temos, em regra, a liberdade das formas. Né? Então, lá no direito privado, a regra é que não existe uma forma específica para cada ato administrativo. No direito administrativo, isso não acontece. No direito administrativo, nós temos a solenidade das formas. A forma do ato administrativo, em regra, é escrita. Em regra, o ato administrativo, ele é escrito. Então, a regra é que se eu quero editar um ato administrativo, o que eu vou fazer? Eu vou escrever. Vou sentar na frente do computador e vou lá escrever aquele ato administrativo. Então, a regra é que o ato é escrito. Excepcionalmente, é possível que a lei estabeleça outras formas para atos administrativos. Então, excepcionalmente, é possível que eu tenha um ato administrativo de outras formas, com outras formas, que vai ser exteriorizado de outras formas. Mas eu tenho que ter uma previsão em lei para isso. Então, por exemplo, se eu estiver dirigindo meu carro, passar numa blitz de trânsito, o guarda ele vai fazer um gesto, né? Ele vai fazer um sinal com as mãos mandando eu encostar meu carro. Aquele gesto é considerado um ato administrativo, porque tem uma previsão em lei, na lei de trânsito com relação a isso. Se ele apitar, se ele pegar o apito dele e fizer um som com o apito dele, aquilo é um ato administrativo. Porque também está previsto na legislação de trânsito que o apito do guarda de trânsito é um ato administrativo. Está mandando eu parar meu carro, está mandando eu seguir, está mandando eu fazer alguma coisa, a depender de quantos apitos ele der. Quando eu estou dirigindo meu carro e eu paro num sinal de trânsito, né, num semáforo vermelho, aquela luz, aquela cor é um ato administrativo, em que a administração está me mandando parar o carro. É uma outra forma que não a forma escrita, mas é porque uma lei determinou isso. Uma placa de trânsito é uma outra forma para um ato administrativo, mas isso tudo é exceção, né? A regra é que o ato administrativo ele é escrito, mas a lei pode estabelecer outras formas. Então, olha só, se em regra o ato administrativo é escrito e só por lei eu posso ter outras formas, o agente público ele também não tem liberdade com relação à forma do ato administrativo, concorda? Então, a forma do ato administrativo, ela também não traz liberdade para o agente público. O agente público ele vai ter que seguir ou a forma escrita, que é a regra, ou a forma que for dada em lei. Então, a forma também é o que nós chamamos de elemento vinculado do ato administrativo. Então, a forma também não traz liberdade para o agente público, então ela é do mesmo jeito que a competência, do mesmo jeito que a finalidade, a forma, ela também é um elemento vinculado. Então, em qualquer ato administrativo que a gente tiver, competência, finalidade e forma,
não trazem liberdade para o agente público. O agente público ele tem que seguir exatamente aquilo que está previsto em lei. Tranquilo até aqui? Então, competência, finalidade, forma. Depois dessas três, a gente começa a falar do motivo. O motivo do ato administrativo é a situação de fato ou de direito que levou à edição do ato administrativo. Então, o motivo é a situação de fato ou de direito que levou à edição do ato administrativo. Gente, o motivo do ato administrativo, basicamente, é o porquê do ato administrativo. Por que aquele ato administrativo foi editado? Ele é editado porque eu tenho uma situação de fato ou de direito que levou à edição do ato. Então, por exemplo, a demissão de um servidor público. Vamos imaginar que o Zezinho é um servidor público e cometeu um ato de corrupção. E aí ele respondeu num processo administrativo disciplinar. E aí ele vai receber um ato administrativo de demissão. Ele vai ser demitido do serviço público, né? Demitido daquele cargo público. Qual que é o motivo dessa demissão, que é um ato administrativo? A situação de fato, ele praticou um ato de corrupção, ficou comprovada a prática desse ato de corrupção, e a situação de direito. Lá no Estatuto do Joãozinho fala que um ato de corrupção tem que receber penalidade de demissão. Então, a situação de fato ou de direito que levou à edição do ato, é o porquê do ato, é o que a gente chama de motivo. Com relação ao motivo, eu tenho alguns pontos que eu queria trabalhar com vocês aqui. Primeira observação com relação ao motivo é a questão de ter liberdade ou não. Aqui a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Na competência, na finalidade e na forma, nós vimos que não existe liberdade para o agente público. Já com relação ao motivo, vai depender do ato. Eu tenho certos atos administrativos em que não existe liberdade para a escolha do motivo. Então, alguns atos administrativos, de fato, o agente público ele não tem liberdade de escolher. Ele tem que buscar aquele motivo que está previsto em lei. Então, por exemplo, a demissão do servidor. Não tem escolha de eu falar assim, eu estou demitindo o servidor por um motivo que não está previsto em lei. Eu tenho que demitir o servidor naquelas situações previstas em lei. Então, o agente público não tem liberdade. Falar, o servidor cortou o cabelo, eu não gostei muito do cabelo dele, vou demitir ele. Não existe essa possibilidade. As hipóteses de demissão estão todas previstas em lei. Então, é um elemento do ato vinculado. Então, em certos atos, como, por exemplo, a demissão do servidor, o motivo ele é vinculado. Ele é um elemento vinculado, ele está previsto em lei. Mas eu tenho certos atos administrativos em que existe liberdade para a escolha do motivo. Eu tenho certos atos administrativos em que o agente público, ele pode escolher o motivo daquele ato. Eu não tenho os motivos necessariamente previstos em lei. Que é um exemplo, exoneração de carga em comissão. Carga em comissão é o cargo que a gente chama de livre nomeação e livre exoneração. Então, eu posso nomear quem eu quiser para um cargo em comissão, mas eu também posso exonerá-lo daquele cargo quando eu quiser. E não interessa o motivo, eu tenho escolha no motivo. Eu posso exonerar alguém de um cargo em comissão porque ele não está trabalhando muito bem, ele não está sendo eficiente. Eu posso exonerar alguém de um cargo em comissão porque ele chega atrasado todo dia. Eu posso exonerar alguém de um cargo em comissão porque eu quero colocar outra pessoa naquele cargo. Eu posso exonerar alguém de um cargo em comissão porque ele comeu o chocolate que eu deixei em cima da minha mesa, ele passou lá e comeu e eu não quero mais ele trabalhando comigo. Né? E se fui eu que o nomeei, eu tenho liberdade para exonerá-lo. Então, a exoneração de um cargo em comissão é um ato em que o motivo é discricionário, em que existe liberdade para o agente público com relação ao motivo. Tá claro? Então, com relação ao motivo, eu posso ter o motivo vinculado, ou seja, o motivo previsto em lei em que o agente público não tem liberdade para escolher o motivo, ou eu tenho motivo discricionário, em que vai existir uma liberdade para o agente público escolher o motivo daquele ato. Tá certo? Com relação ao motivo, eu quero fazer duas observações importantes ainda, além dessa questão da liberdade ou não. Primeira observação que eu quero fazer com relação ao motivo é entender a diferença entre motivo e motivação, porque são coisas diferentes. Motivo é diferente de motivação. O motivo, gente, a gente acabou de ver o conceito, é a situação de fato ou de direito que levou à edição do ato. Então, a situação de fato ou de direito que levou à edição do ato administrativo é o que nós chamamos de motivo. Já a motivação, ela é a exteriorização do motivo. A motivação
É a exteriorização do motivo. É quando eu coloco o motivo daquele ato para fora. É quando eu estou editando aquele ato administrativo, por exemplo, escrito, e eu escrevo o porquê daquele ato. Então, vamos pensar na demissão do servidor público. Quando eu for aplicar a penalidade de demissão, eu vou colocar lá: aplica-se a penalidade de demissão, tendo em vista que ficou comprovado nas folhas tais, tais e tais do processo administrativo disciplinar o cometimento do ato de corrupção. E o artigo tal, da lei tal, Estatuto do Servidor, prevê a penalidade de demissão para ato de corrupção. Então, quando eu escrevo esse motivo, quando eu coloco ele para fora, eu estou dando motivação. Tá claro? Então, a motivação é a exteriorização do motivo. Motivo, gente, sempre tem que ter no ato administrativo. O motivo, ele sempre vai ter que existir. Lembra que os elementos são pedaços de um quebra-cabeça que eu preciso encaixar? Então, eu sempre tenho que ter o motivo. Em regra, também é necessária a motivação. Então, em regra, eu também tenho que exteriorizar o motivo daquele ato. Se a gente vai, por exemplo, lá no artigo 50 da Lei 9784, artigo 50 da Lei 9784 de 99, que é a Lei do Processo Administrativo Federal, eu tenho um rol de atos que dependem de motivação. Então, todos esses atos que estão lá no artigo 50, eu preciso exteriorizar o motivo. A regra hoje para a gente no direito administrativo é que os atos eles precisam de motivação. Até porque só quando eu coloco o motivo daquele ato para fora é que as pessoas conseguem controlar aquele meu ato, né? Conseguem saber se aquele ato é legal ou não, se ele tem legalidade ou não. Então, a regra hoje, a gente tem muita divergência doutrinária, já tivemos uma série de discussões na doutrina com relação à obrigatoriedade ou não de motivação. Só para vocês terem uma ideia, teve uma época que a gente tem 5 doutrinas diferentes com relação à regra ou não de motivação, mas a gente pode pensar que hoje a doutrina majoritária, a doutrina mais moderna, vai entender que a regra é que os atos precisam de motivação. Mas existe exceção? Existe. Tem ato que eu não preciso dar motivação, ou seja, que eu não preciso exteriorizar o motivo? Tem. Quer um exemplo? De novo, que serviu de exemplo pra gente ali atrás, exoneração de carga em comissão. Eu não preciso escrever o motivo do ato. Eu posso ter o motivo, sempre vai ter motivo, porque, né, qualquer ato tem que ter um motivo, que é um dos elementos ou requisitos do ato, mas pode ser que eu não tenha que colocar aquele motivo para fora. Então, vamos imaginar que eu tô querendo exonerar o Joãozinho do cargo em comissão que eu o nomeei, porque o Joãozinho comeu meu chocolate. Eu deixei meu chocolate lá em cima da minha mesa, saí para fazer alguma coisa, para uma reunião, sei lá, quando eu voltei, meu chocolate não tava lá e o Joãozinho comeu. Eu tô com muita raiva do Joãozinho, porque ele comeu meu chocolate, eu tô guardando o chocolate pra eu comer depois do almoço, o Joãozinho foi lá folgado e comeu meu chocolate. Quero exonerá-lo. Posso? Posso, porque o cargo em comissão é de livre nomeação e livre exoneração. Mas é meio chato, né? Eu colocar que eu tô exonerando alguém porque comeu meu chocolate. Eu preciso colocar esse motivo? Não preciso colocar motivo nenhum. O cargo em comissão, a exoneração de cargo em comissão, ela não depende de motivo. Ela tem um motivo, tá na minha cabeça, mas ela não depende de motivação. Eu não preciso escrever o motivo, eu não preciso colocar para fora o motivo. Então, nesse ato, eu tenho uma não necessidade, uma não obrigatoriedade de motivação. Entende? Não sei se vocês já viram, por exemplo, exoneração de cargo em comissão. Acontece muito no começo de governo, né? Quando muda, por exemplo, um governador, um prefeito, um presidente da república, vários cargos em comissão de livre nomeação e livre exoneração, eles são exonerados já nos primeiros dias. E aí, quando você entra lá no Diário Oficial, tá só assim: exonera-se fulano de tal do cargo em comissão tal, exonera-se fulano de tal de cargo em comissão tal. Não tá explicitado o motivo. Existe um motivo por trás disso, talvez porque ele quer colocar pessoas de sua confiança, escolha dele. Mas não precisa explicitar. Então, eu não preciso motivar nesse caso. Mas, de novo, é a exceção. A regra é que é necessário exteriorizar o motivo, ou seja, a regra é que é necessária a motivação. Tá certo? E, por fim, uma última observação com relação ao motivo é lembrar rapidamente com vocês a chamada teoria dos motivos determinantes. Então, a terceira e última observação aqui com relação ao motivo, teoria dos motivos determinantes. O que é essa teoria dos motivos determinantes? Gente, a teoria dos motivos determinantes, ela vai me dizer que o motivo apresentado em um ato deve guardar compatibilidade com a realidade.
Então, quando eu vou colocar um motivo para o ato, quando eu vou exteriorizar o motivo de um ato, esse motivo ele precisa existir. Esse motivo ele precisa ser válido. A ideia é que a validade do motivo é determinante para a validade do próprio ato administrativo. Então, se eu vou editar um ato administrativo e eu coloco um motivo que não existe, eu coloco um motivo inválido, aquele ato todo tem que ser invalidado. Ainda que não fosse necessária a motivação. Vamos pensar no exemplo lá do cargo em comissão, tá? Vamos imaginar, então, que eu quero exonerar o Joãozinho do cargo em comissão porque ele comeu meu chocolate. Eu esqueci, quando eu fui fazer a exoneração do Joãozinho, que eu não precisava explicitar o motivo, porque é uma exceção em que o ato não precisa de motivação. Eu achava que precisava. Eu achava que para colocar, né, para editar aquele ato de exoneração, eu precisava colocar um motivo. Mas fiquei sem graça. Falei, eu não vou colocar, né, gente, que eu vou exonerar o Joãozinho do cargo em comissão, porque ele comeu meu chocolate. Vai pegar mal pra mim, né? Vai ficar meio chato. Então, vou inventar um motivo. Eu vou lá e coloco, exonera esse Joãozinho do cargo em comissão tal, tendo em vista que o Joãozinho falta muito ao serviço. E aí, edita aquele ato administrativo. Só que esse motivo não existe. O Joãozinho chega certinho no horário todo dia. Esse motivo que eu apresentei no ato é um motivo que não existe, é um motivo inválido, ele não guarda correspondência com a realidade. Se o motivo que eu apresentei é inválido, o ato ele tem que ser invalidado. Então, se o Joãozinho comprovar que ele nunca faltou ao serviço, que ele nunca chegou atrasado, esse ato de exoneração ele vai ser invalidado. Mas Flávia nem precisava colocar o motivo, não precisava, mas se colocou e o motivo não existe, o ato ele tem que ser invalidado. Então, nesse caso, o Joãozinho vai conseguir invalidar a sua exoneração. Claro, no nosso exemplo aqui, já que é a exoneração de um cargo em comissão, no dia seguinte eu vou lá e faço uma exoneração sem motivo, né? Lembrando agora que eu não preciso mais do motivo. Mas em qualquer tipo de ato, se eu coloquei o motivo, né? Se eu exteriorizei o motivo através da motivação, esse motivo ele precisa ser verdadeiro. Tá certo? Essa é a teoria dos motivos determinantes. E para finalizar, o último elemento ou requisito do ato administrativo é o objeto. O objeto do ato administrativo é a alteração no mundo jurídico que o ato visa causar. Então, aquilo que eu quero alterar no mundo jurídico com o ato, aquilo que imediatamente acontece com a edição do ato, é o que nós chamamos de objeto. Alguns autores chamam o objeto de conteúdo. Então, o objeto ou conteúdo é a alteração no mundo jurídico que o ato visa causar, é o resultado imediato do ato administrativo, é o resultado imediato da vontade. Cuidado na hora da prova para não confundir o objeto com a finalidade. A finalidade, a gente viu que ela é o resultado imediato, é aquilo que lá na frente eu quero alcançar com o ato. Mas além da finalidade, eu tenho que aquilo que acontece imediatamente quando o ato é editado, que é o objeto. Então, por exemplo, a demissão do servidor público. Qual que é o objeto da demissão? Tirar o servidor do cargo. Imediatamente, quando eu tenho uma demissão, eu estou tirando o servidor daquele cargo. Então, isso é o objeto. Com relação ao objeto e aquela questão de existir liberdade ou não, a gente vai ter o mesmo entendimento que no motivo. Então, igual a gente viu no motivo, em que existem atos que o motivo é vinculado, né? Que o motivo está previsto em lei. Então, a gente não tem liberdade para escolher o motivo. Mas que existem atos que o agente público tem liberdade para escolher o motivo, eu tenho também com relação ao objeto. Então, existem determinados atos que não trazem liberdade para escolher o objeto. Então, o objeto daquele ato administrativo é aquele que já está posto, o agente público ele não tem a menor liberdade. Por exemplo, a demissão do servidor. Não tem outra coisa para acontecer na demissão do servidor que não tirar ele do cargo. Não tem como eu editar um ato de demissão do servidor, mas falar que ele não perde o cargo, porque uma coisa não tem como acontecer sem a outra. Então, aqui nesse caso, não existe liberdade para o agente público para escolher o objeto do ato. Mas existem certos atos administrativos em que existe liberdade para a escolha do objeto. Existem certos atos administrativos em que o agente público ele pode escolher o objeto do ato. Pensando em uma outra penalidade que pode ser aplicada para o servidor público é a penalidade de suspensão. Normalmente, os estatutos de servidores públicos eles trazem uma penalidade que é chamada penalidade de suspensão, que é um período em que o servidor público ele vai ficar sem trabalhar e sem receber. Mas ele não perde o cargo, não é demissão, é suspensão.
E normalmente no Estatuto de Servidor vai estar falando que essa suspensão ela é de até 90 dias. Depende de qual estatuto a gente estiver falando, mas normalmente os estatutos trazem uma suspensão de até 90 dias. Então, qual que pode ser o objeto desse ato de suspensão? Uma suspensão de 3 dias, uma suspensão de 10 dias, uma suspensão de 47 dias, uma suspensão de até 90 dias. Então, quando o agente público vai aplicar essa suspensão, vai editar esse ato aplicando essa sanção de suspensão, ele tem uma liberdade de escolha para decidir qual é o prazo da suspensão. Então, é um ato administrativo em que o agente público ele tem liberdade, tá certo? Então, tanto no motivo quanto no objeto, o agente público ele vai ter liberdade. Então, volta comigo para a gente finalizar esse nosso bloco lá naquela nossa lista dos elementos ou requisitos do ato. O que a gente viu, então? A gente viu que na competência, na finalidade e na forma, não existe liberdade para o agente público. Então, competência, finalidade e forma sempre estão previstos em lei. O agente público não tem liberdade de escolher esses 3 elementos ou requisitos. Já no motivo e no objeto, vai depender do ato. Eu tenho atos em que o agente público não vai ter liberdade, em que o motivo e o objeto também vão estar previstos em lei, mas eu tenho outros atos em que vai existir uma liberdade. Então, motivo e objeto, eu posso ter uma liberdade, claro que é a lei que vai atribuir essa liberdade ou não, né? Mas eu posso ter uma liberdade, então, em determinados atos, para escolher o motivo e ou escolher o objeto.